Esta é a quarta parte da apresentação Entendendo o processo de raciocínio clínico para o módulo integrativo de Fisiopatologia e Raciocínio Clínico do nosso curso, que é o nosso curso suplementar deste semestre de 2020.1. E havíamos terminado de falar das técnicas mnemônicas, né, para gerar diagnóstico diferencial, considerando fisiopatologia, diagnóstico anatômico e também sistêmico. Continuando, aqui apresento um caso clínico com a aplicação da mnemônica Vindicate. Este é um paciente, o Aldo, é um homem de 35 anos, que apresenta quadro de diarreia há mais de um mês, e o exame físico revela taquicardia, agitação e tremores de extremidades. Estas foram as manifestações que a residente achou mais evidentes no paciente, que está internado para investigação. Ele sente mal-estar geral e outros achados ainda que a residente não descreveu na visita. Se essa médica residente que atendeu Aldo se concentrar nas queixas de diarreia, na queixa de diarreia, e ele também tinha vômitos, então se ela se concentrar nessas queixas, os seus diagnósticos diferenciais provavelmente seriam o quê? Seria enterite, gastroenterite, aqui no mnemônico Vindicate, está aqui no I, enterite, é a infecção. I de infecção, poderia ser uma enterite ou uma gastroenterite. Aqui no vascular, poderia ser uma enterite isquêmica, embora seja muito jovem para isso, mas estamos considerando as possibilidades, né, levando em conta essa técnica mnemônica Vindicate. E aí, a partir daqui, é preciso considerar outros fatores clínicos, epidemiológicos, contextuais, e é preciso conhecer bem a biografia do doente. E aí se passa para o raciocínio hipotético dedutivo, que é analítico. Se não se chega a um diagnóstico, a um encaminhamento diagnóstico esperado. E aí, aqui em neoplasia do N, do Vindicate, poderia ser câncer coloretal. As outras letras, né, não cabem aqui. O D, o I e o C não cabem. Congênito, por exemplo, não cabe aqui. Degenerativo também não. Então, não cabe aqui no... Assim, aqui também intoxicação. Não cabe aqui no quadro do paciente. Autoimune. Poderia ser uma doença intestinal inflamatória que é compatível com a idade dele, por exemplo, uma doença ou do intestino, ou intestino delgado, intestino grosso. E poderia também, o T de trauma também não se encaixa. O E de endócrino
fica uma interrogação, porque com base nestas queixas aí, que estão na ficha do paciente e colocadas pela residente que fez a anamnese e o exame físico, não tem aspectos endócrinos. E outras ainda poderia ser a síndrome do intestino irritável, por exemplo. Então, essa abordagem aparece a partir do que o médico coletou em termos de informações. Então, a partir desta visualização aqui, as hipóteses são estas do trato gastrointestinal, mas será que o paciente tem outras manifestações, outros sinais e sintomas que não foram coletados? Esse é um dos erros de diagnóstico. É a questão da coleta diagnóstica. A coleta de anamnese e o próprio exame físico. Então, diminuindo aqui o som para não ficar muito alto. Bem, então, nesse caso aqui, poderíamos perguntar: será que há mais algum sinal em áudio que chama a atenção pelo reconhecimento de padrões? Então, como é um desenho, eu coloquei aqui propositalmente outras manifestações que não foram percebidas pela residente, não é porque é uma residente jovem que acabou de ingressar na residência de clínica médica no hospital universitário, e aí o seu reconhecimento de padrões ainda é incipiente. É preciso lembrar que o paciente também tinha taquicardia. Poderia ser associada à diarreia, mas o paciente não está desidratado, né, não tem um quadro de hipovolemia, e ele também tem agitação e tremores de extremidades. Então, onde encaixar essas outras manifestações? Esse mnemônico aqui, considerando só essas manifestações, não é suficiente. Não é suficiente para entender o quadro clínico completo desse doente. Ela acabou não percebendo também que, além da taquicardia, da agitação e dos tremores de extremidades, ele apresenta exoftalmia e apresenta também a pele úmida, né? A pele bastante úmida. Então vamos para um outro tipo de abordagem. Essa abordagem que já mostramos antes, considerando a apresentação de outros casos, né, casos descritos brevemente. Então a abordagem com essa matriz aqui, né, permite que se avalie a probabilidade de hipóteses diagnósticas relevantes após organizar as informações do caso com base nos dois pontos de vista de órgãos, aqui, a questão topográfica, e aqui de sistemas, né, a questão funcional, fisiopatológica.
Então, temos uma matriz bidimensional, como nos exemplos anteriores. Então, vamos organizar as informações que temos com base nesse entendimento fisiopatológico. É preciso lembrar que esse caso foi colocado de propósito, que a dificuldade, não é, que os estudantes de graduação em fases precoces do curso de medicina e também os próprios alunos do internato médico podem ter dificuldade devido ao conhecimento ainda insuficiente em organizar as informações, em reconhecer padrões. E aí é preciso desenvolver o raciocínio clínico, conhecendo mais pacientes, acompanhando mais doentes e seus problemas. Então, aqui temos outros, no caso dessas da mnemônica, aqui nós temos metabólico, endócrino, né? Justificaria os tremores, justificaria a taquicardia, justificaria os vômitos e a diarreia. E a partir dessa possibilidade fisiopatológica endócrino-metabólica, poderíamos pensar etiologicamente em algumas possibilidades, principalmente a doença de base do Graves, a tireoidite subaguda, nódulos funcionantes ou um adenoma de hipófise, de adenohipófise. E este quadro poderia ter passado despercebido a princípio, por não se considerarem algumas manifestações que o paciente apresentava. Então, para exemplificar, a dificuldade de reconhecimento de padrões no momento incipiente da formação, né, do curso, e também para lembrar de que alguns erros e alguns livros de referência mostram isso, que uma das causas de erros diagnósticos é justamente a coleta inadequada de informações, a falta, né, de uma sintonia com o paciente e a anamnese realizada de uma maneira insuficiente e também o exame físico. E o diagnóstico nosológico ou etiológico? Falamos no topográfico, fisiopatológico, sindrômico. Então, o etiológico evoca doenças cuja apresentação clínica é similar e muitas vezes a hipótese diagnóstica sindrômica indica, né, aponta para várias possibilidades etiológicas. Então, sempre é necessário, em algumas situações, principalmente na atenção terciária, chegar a um resultado preciso, né, que determine qual é o nome do verdadeiro processo patológico que o paciente apresenta. No diagnóstico sindrômico, né, de dor abdominal, por exemplo, os diagnósticos diferenciais seriam a gastrite aguda, a gastroenterite,
a síndrome do intestino irritável, pancreatite, peritonite, isquemia intestinal, constipação intestinal, infecção urinária, obstrução intestinal, perfuração de víscera oca, abscesso abdominal. No caso de mulheres, gravidez ectópica rota, abuso sexual ou físico, ruptura esplênica, doença pélvica inflamatória, e muitas causas, outras causas. Então, essas são as etiologias que podem ser buscadas a partir de um diagnóstico sindrômico. Então, o diagnóstico etiológico é o reconhecimento da causa ou das causas da doença, do quadro sindrômico em questão, e em nossos tempos quase sempre obtida por meio de exames complementares, como os exames laboratoriais, hematológicos, bioquímicos, sorológicos, e também por exames de imagem. Aqui há uma representação, né, de exames de imagem, porque as imagens, tanto a ultrassonografia, a tomografia, a ressonância, né, e também exames eletrocardiográficos, endoscópicos. Então, o diagnóstico etiológico muitas vezes é determinado por meio dos exames complementares. E também é preciso considerar que um dos pilares fundamentais do diagnóstico etiológico é que, se não é possível determinar o diagnóstico, então se usa o termo idiopático, né? Mas quando se excluem as possibilidades etiológicas em que se está pensando. Idiopático se refere a uma doença com um quadro que não é esclarecido, ou um quadro que é comum, mas que tem uma apresentação inusual, né, ou fora do comum, e essa associação acaba levando à dificuldade do diagnóstico, e isso é relativamente comum nos casos de doenças de diagnóstico mais difícil. Um quadro que tem uma etiologia comum, mas de apresentação clínica atípica ou pouco habitual. E se a gente se baseia na norma de que o conhecimento das coisas parte de sua origem, então precisamos invocar o conhecimento das causas das doenças, né, da sua etiologia. E sem o pilar do conhecimento da origem, também se ignora a essência. Quer dizer, acabamos em uma situação, né, de incerteza diagnóstica, e é preciso muitas vezes o encaminhamento deste paciente para o especialista, né, no caso do sistema público de saúde, da atenção primária, né, encaminhar para a atenção terciária, o hospital universitário. Mas aqui foi para citar a hipótese diagnóstica etiológica e para lembrar que muitas vezes, como mencionei no primeiro vídeo, na atenção primária, muitas vezes esse diagnóstico etiológico ele não é possível, né? O quadro entre remissão, é um quadro autolimitado, ou então as manifestações clínicas estão muito no início, e também porque as doenças não têm a complexidade que tem
aqueles pacientes que estão no serviço de referência como o hospital universitário. Agora, e quanto aos modelos, né? Os modelos de que eu falei tanto, o sistema intuitivo, o sistema analítico, e acabei deixando agora para o fim, que já estamos no 4º vídeo, porque eu queria detalhar esses aspectos relacionados ao diagnóstico topográfico, sindrômico, e dentro desses, falar dos processos mnemônicos, apresentar esses casos clínicos com análise por meio de mapas mentais e acabamos por estender muito essa revisão sobre o raciocínio clínico para o nosso curso. Bem, o sistema 1, S1, é o que falamos que é intuitivo, chamado também de indutivo, que se baseia em esquemas mentais dos scripts de doenças por meio do reconhecimento de padrões. Então, aqui já foi explicitado no nosso encontro do primeiro módulo do curso. Então, a operação repetitiva, né, desse sistema 1, ou S1, com base no reconhecimento, ou seja, conforme você vê mais casos e usa o processo também do sistema 2, o S2, que é o analítico, com mais eficácia, então você criará seus próprios roteiros de doença, seus próprios scripts de doença e sua capacidade de usar também o sistema 1, intuitivo, não analítico. Um dos modelos, ou seja, mais assim universais e praticados, né, que é esse de observar os sinais e sintomas, e aí o médico forma intuitivamente uma imagem mental do que pode estar acontecendo com o paciente. É um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica por intuição. Aqui o diagnóstico se realiza pelo reconhecimento de padrões e geralmente acontece em pacientes que têm sinais clínicos bastante sugestivos, característicos, né? Por exemplo, anfácies, alterações na voz, características da pele, ou qualquer outro elemento que possa identificar por meio da ectoscopia, por exemplo, e que seja específico de uma doença. A experiência prévia, ou seja, haver visto antes outros casos, o discernimento e a capacidade de associação e também a de vincular o que se vê com o que se viu antes, são requisitos para realizar esse processo de raciocínio diagnóstico pelo sistema 1 não analítico, chamado de scripts de doença. Ainda que seja gratificante para o médico que realiza, nem sempre é possível. Então, exemplos de diagnóstico que se realizam assim pelo olho clínico que mencionamos no primeiro vídeo desta série, por exemplo, os casos de acromegalia, de hiper ou de hipotiroidismo, de síndrome de Cushing, de doença de Parkinson, nos quais se pode identificar a afecção, o problema, a partir de uma olhada, né? E é o que diz Mosby, né, do livro de semiologia. Ele diz que na pressuposição de que se parece com Elvis, então deve ser Elvis, né?
Então, esse é o sistema 1 intuitivo, não analítico, de reconhecimento de padrões. É preciso também conhecer bem sinais e sintomas, né? E dependendo do modelo conhecido, os médicos têm digamos assim, ao se, ao se, deixa-me só um instante, uma pequena pausa. Então, ao se deparar com novos casos, né, à medida que vê mais, por isso que a prática e a experiência é importante, o uso dessas habilidades não analíticas seriam escassas, né, ou inexistentes entre os estudantes de medicina que ainda estão numa fase assim mais precoce do curso, os novos residentes. Então, uma vez que eles não têm experiências anteriores para chamar a memória, né, esses aprendizes, né, de raciocínio clínico podem usar processos analíticos, né, gerando, portanto, hipóteses diagnósticas. E aí, o estádio assim mais de maior competência, né, é caracterizado pela existência de já o médico experiente que tem um enorme repertório de casos acompanhados, diagnosticados, e o raciocínio nesta fase não é realmente uma resolução de problemas, mas uma identificação em memória de soluções assim prontas, entre aspas, porque já foram implementadas anteriormente e é preciso fazer essa comparação, né, entre o médico recém-graduado e o médico mais experiente, né, que faz mais frequentemente o diagnóstico por meio intuitivo, não analítico. Mas, assim, essa questão também pode levar a erros, né? Porque quando se baseia exclusivamente em um julgamento não analítico por semelhança, por exemplo, este caso me lembra do caso da senhora X, que teve o diagnóstico Y. Então, este caso é também um caso da patologia Y. Então, esse reconhecimento de semelhanças, né, de padrões, é sem dúvida um aspecto intuitivo e característico, né, dos especialistas também, mas é uma primeira etapa de ativação também, porque muitas vezes o especialista e o médico experiente não resolve o problema inicialmente pelo sistema intuitivo, e em seguida ele precisa da realização de um raciocínio clínico analítico do tipo hipotético dedutivo. Aqui eu coloquei a referência de Norman, porque Norman e Brooks, principalmente, são autores que estudam muito os modelos não analíticos de raciocínio clínico. Esse raciocínio no sistema 1, e eles lembram que é preciso reconhecer a centralidade desse processo também, e ter como objetivo
aprimorá-lo por meio do aprendizado de vários exemplos, estudo de muitos casos clínicos, né, do acompanhamento de pacientes, e também suplementar o processo com estratégias analíticas. Por quê? Porque muitas vezes esse sistema intuitivo, não analítico, ele leva a muitos vieses, a erros. Então é preciso também muitas vezes complementar com estratégias analíticas. Então, esses autores também, eles consideram que nesta abordagem não analítica, muitas vezes aparece bastante a diferença entre um residente iniciante e o seu preceptor, né? Pela falta de experiência do primeiro, né, e pela vasta experiência do segundo. Há também, além dessas possibilidades, desses modelos, do modelo intuitivo e do analítico racional, que é o S2, o hipotético dedutivo, há também a teoria do processo dual, que vamos também, é como se fosse uma prática híbrida em que se usam os dois sistemas. Então, o médico precisa pensar se o paciente que está diante de si precisa de um esforço maior no raciocínio diagnóstico, né? Porque o sistema 2, né, analítico, racional, ele é mais demorado, mais trabalhoso, leva mais tempo, né? É preciso testar hipóteses prováveis, usando informações adicionais para confirmar ou então afastar possibilidades diagnósticas diferenciais. Então, o pensamento tipo 2 exige mais esforço cognitivo, mas é menos sujeito a erros, né, inerentes ao sistema 1. Além da teoria do processo dual, né, desses dois sistemas 1, sistema 2 e a teoria do processo dual na geração de hipóteses diagnósticas, há ainda o processo probabilístico, determinístico, né, que usa o pensamento mecanicista. Então, é o que já mencionei antes, né, o diagnóstico probabilístico é também um aspecto a ser considerado entre os modelos de geração de hipóteses diagnósticas. Esse modelo aqui de raciocínio diagnóstico vai ser um mini curso, né, do Congresso Norte e Nordeste de Clínica Médica, que já teria sido realizado se não estivéssemos na vigência da atual pandemia, mas teremos está programado um mini curso sobre esse modelo de geração de hipóteses diagnósticas, probabilísticas ou determinísticas. Então, se esse vídeo já está ficando muito extenso, aliás, essa apresentação, estamos no 4º vídeo, podemos não abordar diretamente, né, o diagnóstico probabilístico. Vamos ver e, assim, vocês podem participar desse mini curso no Congresso Norte e Nordeste, e eu já pactuei com o Eduardo, né, o Dudu do nosso curso, que é o aluno que está organizando, né, como discente, o congresso, e
já está, inclusive enviei a programação, digamos, o conteúdo, os objetivos para esse minicurso. Eu quero fazer um parêntese aqui. Um parêntese porque quando a gente fala em métodos analíticos, métodos não analíticos, né? O sistema 1, o sistema 2, o modelo dual ou duplo, né? Que são os dois sistemas juntos, é preciso considerar alguns aspectos. E considerar o que se chama de cognitive miser function, que impulsiona o padrão para o sistema 1, que é o intuitivo, o não analítico. E a maioria dos erros também ocorre no processamento do sistema 1. É como o caso clínico breve que relatei no fórum de discussão assíncrono do módulo 1. Então, muitos chegaram a essa conclusão, outros discordaram parcialmente e ainda estamos discutindo, porque houve uma dificuldade, de acesso ao fórum, a esse primeiro fórum, mas ainda estamos discutindo. Antes de falar sobre esse diagrama, eu vou fazer uma pequena divagação sobre a questão da energia que é gasta em cada um desses sistemas, no sistema 1 e no sistema 2. No sistema 2, que é muito mais laborioso, então se gasta mais energia. Então é preciso lembrar que a conservação de energia é muito importante para todos nós, nós não somos exceção, e é importante a conservação de energia para todos os organismos vivos. E em nosso passado antigo era muito importante conservar energia para nossos corpos e cérebros. Nem sempre se sabia quando e onde se conseguiria a próxima refeição, nos tempos pré-históricos da humanidade. Então, o cérebro consome uma quantidade desproporcional de energia nesse sentido, mais do que qualquer outro órgão, contabilizando até cerca de 20% do consumo total de energia do organismo. E é especialmente importante, portanto, não perder tempo nem recursos de energia em pensamentos redundantes. Então, uma maneira importante de conseguir isso é por meio da função chamada cognitive mais function. É como se fosse um modelo econômico, cognitivo econômico. E é especialmente importante porque, por isso que faço esse parêntese, porque, embora esse termo tenha sido introduzido há cerca de 30 anos, já faz 30 anos, por sociólogos para descrever as maneiras pelas quais podemos agilizar a cognição para lidar com a enorme quantidade de informações na nossa vida cotidiana, essa é uma questão pouco mencionada, na formação médica, na educação, na saúde. E as heurísticas, as heurísticas são uma forma de conseguir essa economia, entre aspas, heurísticas são processos, falei em heurística também no nosso primeiro encontro do módulo 1. Heurísticas são processos do sistema 1, do sistema intuitivo não analítico de reconhecimento de padrões ou de scripts de doenças.
por meio desse sistema 1, né, se usam atalhos de julgamento, levando em conta aforismas, máximas, regras práticas, princípios que nos levam aonde precisamos ir rapidamente, mas às vezes ao custo de ocasionalmente nos tirar do caminho, né, do encaminhamento diagnóstico mais promissor. Então, as heurísticas geralmente são mais corretas quando usadas por médicos especialistas, médicos experientes, do que por médicos recém-formados, né, e por estudantes que ainda estão numa fase inicial do internato, ou então que estão numa fase incipiente do curso. Então, a maior parte da vida cotidiana é realizada por meio dessas associações heurísticas. Nós vamos de uma associação a outra no sistema 1 sem pensar muito sobre isso, né? É o que Pink Floyd se referiu como sendo confortavelmente desligado, né? Então, a preferência padrão do cérebro é estar no sistema 1, justamente o modo cognitivo Miser, né? Cognitive Miser Function. O cérebro tende em direção à indolência cognitiva e à evitação do trabalho necessário para usar o sistema 2, o analítico. Esta é uma das razões pelas quais os hábitos das pessoas são muito difíceis de mudar, porque nós preferimos principalmente o status quo, né, o que nós as coisas às quais já estamos acostumadas. Porque um filme é muito mais atraente do que um livro, né? Porque se pergunta, quando um livro é comentado, se já tem o filme. Então, é simples, porque um filme exige muito menos capacidade cerebral do que a leitura. Então, a interpretação dos estereótipos como mecanismos psicológicos que economizam o tempo e o esforço despendidos no processamento da informação, que simplificam a realidade social e clínica e que, de outra forma, sobrecarregaria nossa capacidade cognitiva com sua complexidade. Então, descreve muito bem a capacidade e a tendência do nosso cérebro para resolver problemas de maneira mais simples e direta, em vez de usar métodos mais elaborados, mais sofisticados e complexos, e que exigem muito esforço. Então, ao fazer isso, o nosso cérebro conserva energia, e esse conceito é amplamente utilizado na teoria da cognição social e em outras áreas das ciências sociais. Então, a tradução muitas vezes é traduzido para o português como se fosse a função da economia cognitiva, né? E que impulsiona o sistema 1, né? Embora a maioria dos erros também ocorra no processamento do sistema 1 ou do método intuitivo ou não analítico. Porque o diagnóstico por estereótipos, né, restringe as possibilidades de hipóteses diagnósticas. E os especialistas que fazem isso de forma mais segura, não é? Muitas vezes os especialistas têm um diagnóstico final em 5 minutos, né? Enquanto que estudantes de medicina, iniciantes, ou então já no meio já do ciclo clínico, ou internos do primeiro ano, levarão mais tempo para desenvolver um conjunto de hipóteses. Então, aqui nesse diagrama aqui, mostra que o paciente apresenta o seu quadro,
então o médico, o estudante de medicina, reconhece aquele padrão pelos seus scripts de doença. Então, se ele reconhece, ele vai para o sistema não analítico, o tipo 1. E se ele não reconhece, ele vai para o sistema tipo 2, que é o analítico ou hipotético dedutivo, ou então mesmo o probabilístico. Mas à medida que ele vai, o estudante de medicina, o mesmo médico, ele vai repetindo muitas vezes o sistema 2, né, o analítico, ele vai passando cada vez mais a conhecer scripts de doenças e vai passar a usar mais o sistema 1, né? Então, isso acontece uma questão de calibração, né? E de retroalimentação para se chegar ao diagnóstico. Então, aqui foi por onde começamos dos scripts de doença que eu apresentei no nosso primeiro encontro online. Então, vamos relembrar do método não analítico dos scripts de doença, né, o sistema tipo 1. Eu mostrei para vocês essas imagens aqui, essa figura e esse quadro, né, publicado por Pedroso em 2018, e que mostra que a apresentação clínica e o reconhecimento de padrões, né, estão relacionados muitas vezes à memória em longo prazo, né, e a aprendizagem para o raciocínio clínico é impulsionada por essas exposições repetidas a exemplos de casos reais que ilustram vários aspectos do raciocínio clínico. Então, exposições repetidas a esses casos aumentam a aquisição e o armazenamento de conhecimento na memória. E esta teoria, ela teve origem na década de 80, 1980, a partir de informações sobre expertise em outros domínios, que o Pedroso cita nesse artigo, e eu lembrei também para vocês no nosso encontro online, e que ele lembra que a origem foi na década de 80, não é? E que foi a partir de outras áreas, como, por exemplo, o xadrez, a engenharia, a computação, porque se acreditava que a expertise estaria relacionada à capacidade profissional de armazenar uma grande variedade de casos representativos e que seriam usados como analogia para a resolução de casos futuros semelhantes. É como diz Pedroso, né, nesse trabalho de 2018, que um jogador de xadrez experiente é capaz de memorizar cerca de 50 mil posições do jogo. E aí ele vai usar o reconhecimento de padrões, ou script de jogadas. Então, parecia lógico relacionar a competência diagnóstica do médico à quantidade de conhecimentos específicos armazenados na memória. Então, é preciso, contudo, que a gente entenda que muitos estudos falharam também em explicar o processo do raciocínio clínico por meio do conceito baseado nesse sistema do tipo 1. Não vamos também considerar ou desconsiderar o valioso papel da intuição, né? Mas no processo de diagnóstico é preciso usar tanto o raciocínio não analítico do sistema 1 quanto o raciocínio analítico do sistema 2, que é justamente aquele raciocínio do processo dual que mencionamos há pouco. Neste quadro aqui, processos envolvidos no desenvolvimento do raciocínio clínico,
Pedroso mostra três estágios, né? O estágio de formação da rede de conhecimentos biomédicos, que é o conhecimento justamente da fase pré-clínica do curso de medicina. Então, por meio da exposição a conhecimentos biomédicos, fisiologia, fisiopatologia, como eu disse, Pedroso aqui incluiu a semiologia, né? Mas a semiologia fica na transição, né, entre o ciclo pré-clínico e o ciclo clínico. Mas, e agora nós estamos, como vocês da turma 10 estão prestes a cursar semiologia, eu colocaria semiologia, né, numa posição de transição. E isso implica em quê? Integrar e contextualizar os conhecimentos, né? Que esse é o grande objetivo, né, das diretrizes curriculares nacionais, né, no curso de medicina. E o efeito na aprendizagem são que os estudantes relacionam os dados semiológicos, fisiopatológicos, aos conhecimentos anteriores aprendidos e são capazes de reconhecer sinais e sintomas de forma isolada, sem relacioná-los a um grupo de doenças. Por isso que eu aceitei a proposta de vocês de implementarmos esse curso livre, mesmo antes da semiologia, porque isso é possível através de quê? De um módulo integrador, né? E tem também, que eu falei no início, no nosso encontro, o encapsulamento. O encapsulamento dos conhecimentos biomédicos são realizado por meio da exposição a casos clínicos reais ou simulados, pelo estímulo à autoexplicação, ou seja, solicitar ao estudante que explique para si mesmo em voz alta e para os colegas, né? Ou de forma escrita, ou por meio de mapas mentais, os achados clínico-laboratoriais de um determinado caso clínico. E geralmente se solicita que esta explicação seja baseada nos mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Então, é isso que estamos apresentando, né, desde o início, né, do vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. E o efeito na aprendizagem é a promoção, não é, dessa inter-relação das manifestações clínicas à fisiopatologia, favorecendo que os conceitos da fase pré-clínica biomédicas sejam encapsulados. Então, aqui é que está a integração. E também o estágio da formação dos scripts de doenças, é quando se chega a essa fase dos scripts de doença. A exposição repetida a casos clínicos reais, né, uma metodologia facilitadora. A promoção da reflexão deliberada, então o estudante deve contrastar os achados clínico-laboratoriais observados e esperados em diferentes doenças ou em diferentes síndromes, identificando os elementos definidores e discriminadores entre doenças com apresentação clínica semelhante. São os scripts de doença ou reconhecimento de padrões. E o efeito na aprendizagem é o conhecimento por meio da organização, o conhecimento por meio da reorganização, porque o conhecimento que foi previamente encapsulado será reorganizado na memória de longo prazo como scripts de doenças. E isso que é mostrado na teoria cognitiva de aprendizagem, né, por meio dos esquemas mentais. Então, Piaget, né, mostra isso, a questão dos esquemas mentais, em que os conhecimentos prévios facilitam e promovem, né, a integração com os novos conhecimentos.
Agora, para terminar, lembrar também que os scripts de doenças são as descrições de uma doença, né? E contém vários componentes: a fisiopatologia, como se produz a doença, a epidemiologia, quem contrai a doença, que está muito associado ao raciocínio probabilístico ou determinístico, o tempo, os sintomas e sinais, os testes, os exames que precisamos para ajudar a determinar ou descartar determinada etiologia. Então, muitas vezes, esse processo de raciocínio clínico é comparado com o trabalho de um detetive, né? Estamos acabando o quarto vídeo e ainda não detalhamos o modelo analítico hipotético dedutivo, ou sistema 2. Como se realiza? É o que é semelhante ao método usado pelos detetives, né? Um curso livre anterior, né, do qual participaram Luiz Vitor, Luiz Fábio e Pablo, professor da nefrologia, eles fizeram uma analogia do trabalho do médico, né, no raciocínio clínico, com o trabalho do detetive Sherlock Holmes, né, e o título era bem sugestivo. Eu me lembro apenas vagamente, mas o título remetia a essa questão. Então, aqui fica a interrogação. É esse o raciocínio hipotético dedutivo que é comparado ao trabalho de um detetive? E aqui está, para terminar, né, o engraçado detetive, né, do cinema, Jacques Clouseau, o policial francês fictício dos filmes, interpretado assim magistralmente por Peter Sellers, e que resolvia seus mistérios, né, em cena, com a intenção de chegar à verdade, né? Então, aqui deixamos a interrogação sobre o raciocínio hipotético dedutivo, que será o nosso quinto e último vídeo desta apresentação, entendendo o processo do raciocínio clínico. Então, até o próximo vídeo e último desta série, e obrigada pela atenção.